Então, gente, continuando, a gente parou aqui nesse slide, tá? Bom, o que são genes? Então, a gente olha para o nosso DNA, que é onde estão todas as nossas informações, e como é que a gente analisa um gene? O gene são trechos do nosso DNA. Tá aqui o nosso DNA, deixa eu colocar aqui o apontador rapidinho. Que a gente está vendo trechos do nosso DNA. E esses trechos do nosso DNA, cada trecho desse que condiz alguma característica, por exemplo, a cor dos olhos, a cor da pele, é chamado de gene. Não é todo o DNA, são pedaços de DNA, são trechos de DNA que diz lá alguma informação. Isso é chamado de gene. Existe o que a gente chama de mutações gênicas, ou seja, essas características elas podem ser alteradas. Alguns fatores externos podem fazer alterar os nossos genes, como por exemplo a radiação ultravioleta, a radiação raio-x, raios gama. A radiação em si ela pode alterar, até mesmo no caso a radiação solar, né? Ela pode alterar o nosso gene e consequentemente trazer malefícios ou até mesmo ou um benefício, né? Não só para no caso a nossa espécie, mas para qualquer outra espécie de ser vivo. Bom, muitas vezes a gente chama, quando há uma alteração do gene, a gente chama isso de mutação. Muitas das mutações que ocorrem no nosso gene, a gente não vai influenciar o nosso organismo, né? Mas tem mutações que podem acontecer, não no nosso caso, mas em outros seres vivos, que podem ajudar ele. Por exemplo, quando o inseto ele se torna resistente a algum inseticida, ou seja, o cara vai lá espirrar um inseticida nos insetos que estão acabando com a plantação dele, e o inseto não morre mais com esse inseticida. Ora, esse inseto vai gerar os descendentes dele e ele vai... Esse gene que consegue se resistir, que sofreu a mutação contra esse inseticida, vai ser passado aos descendentes. Então, olha que legal, as espécies que vão surgir não vão mais morrer com esse inseticida, ou seja, o ser humano vai ter que inventar um outro modo de eliminar os insetos, porque eles já estão resistentes ao inseticida e passaram isso aos descendentes. É uma característica da questão de mutação de um gene que é benéfica, no caso, para essa espécie, né? Ok? Um outro termo muito importante é a divisão celular. No nosso corpo, constantemente as nossas células estão se dividindo. Constantemente. E eu coloquei aqui, ó, a divisão, uma célula que se dividiu em outra. Então, eu tenho agora duas células. Gente, é muito importante as células se dividirem. Como assim se dividir, professora? Uma célula se divide, ou seja, ela duplica os materiais que ela tem, DNA, organelas, e forma uma outra célula, igualzinho a ela. Por que isso é importante? Porque na divisão celular, ela serve para fazer reparação do nosso corpo. Imagina se isso não existisse, a gente já estaria morto. O tempo todo que a gente se fere por aí, tem um golpezinho, encostou na parede e começa a sangrar. Se não fossem essas células para reparar, ou seja, para fechar esse buraquinho que abriu ali no nosso dedo, por exemplo, a gente já estaria sem vida. Então, a divisão celular, uma das importâncias dela é justamente a questão da reparação. Olha, eu gosto muito de falar de um termo que a gente vê no nosso corpo, que mostra que as células, elas também têm... As células, elas não vivem por muito tempo, tá, gente? Dependendo de cada célula, tem célula que fica só 24 horas, ela é produzida e fica 24 horas e ela morre. Então, uma das evidências da célula, no caso da nossa pele, por exemplo, que morreu, é quando a gente esfrega o nosso braço, a gente vê aquela famosa tuíra, que é aquela mancha branca que fica na nossa pele, né? Essa mancha branca são células mortas. Imagina se não tivesse outras células para ficar no lugar delas. Então, cada célula que morre é reposto outras células através da divisão celular, tá bom? E, enfim, por que aquelas células lá, as células haploides, ou seja, os nossos gametas, o gameta feminino que é o óvulo, o gameta masculino que é o espermatozoide, por que eles têm só a metade do número de cromossomos? Por que não tem 46 igual às outras células do nosso corpo? Por causa disso aqui. Essas células são células especiais, gente. São células que vão formar um novo ser vivo. Mas para elas formarem um novo ser vivo, elas têm que se unir. Então, olha só. A gente tem aqui, eu representei uma mulher e um homem,
certo? Que tinha lá as células do corpo dele aqui, que tinha 46 cromossomos. Essa célula precisou se dividir para formar o óvulo, mas a gente entende isso em outras aulas. Então, a mulher aqui tem o óvulo, que tem 23 cromossomos, e o homem aqui tem o espermatozoide, que tem 23 cromossomos. Então, o espermatozoide e o óvulo, eles vão precisar se unir para formar um novo ser vivo. Esse processo de união do espermatozoide com o óvulo é chamado de fecundação ou fertilização. Então, eles se unem, e a partir do momento que eles se unem, eles formam uma única célula com 46 cromossomos. Olha só. Então imagina se eles tivessem 46 e mais 46 cromossomos. Não ia dar certo. Por isso que eles têm a metade do número de cromossomos. Porque quando eles unirem, eles vão formar um novo ser vivo. Esse novo ser vivo vai ter o número de cromossomos que as células do nosso corpo têm, que é 46 cromossomos, certo? E esse novo ser vivo é chamado de zigoto. Olha que interessante, gente. Um dia, cada um de nós fomos chamados de zigoto. Um dia, quando o espermatozoide e o óvulo se uniram e formou uma única célula, que éramos nós éramos chamados de zigoto. Nós fomos um dia uma única célula. Só que essa única célula, ela sofreu diversas divisões, ou seja, se dividiu em vários outros tipos de célula. Depois que ela se dividiu, formou um aglomerado de células, ela se diferenciou, ou seja, formando lá um grupo de células que vai formar o estômago, o intestino, o sistema nervoso, o sistema respiratório. Então, elas foram se diferenciando. E aí formou o ser vivo que nós conhecemos hoje, né? O bebezinho com todas as estruturas que nós temos, né? O sistema respiratório, o sistema nervoso, entenderam? Então, até chegar nesse ser vivo que tem trilhões e trilhões de células, antes de mais nada, nós éramos o óvulo e o espermatozoide, que precisou se unir num processo chamado de fecundação e formar uma única célula chamada de zigoto. Essa célula se dividiu em várias e dividiu e se diferenciou e formou um novo ser vivo. Entendido? Vamos avançar. Aqui a gente vai falar um pouco sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada em animais. Vamos iniciar já o nosso assunto, mas aí aqui eu vou deixar para um outro momento. Vamos lá, aqui vai. O que é reprodução, gente? A reprodução é quando os seres vivos conseguem originar descendentes. Todas as vezes que eles conseguem originar descendentes, é chamado de reprodução. Então, nos animais, de um modo geral, existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a assexuada. A reprodução sexuada é aquela que envolve os gametas, é aquela que tem o espermatozoide e o óvulo, que tem a união deles dois. Não interessa como que acontece, interessa que tem os gametas envolvidos. E a assexuada não tem gameta, não tem nada ali. Aquele ser vivo se origina outro de um modo diferente. Aí a gente vai falar mais lá na frente, um dos modos é, por exemplo, um pedaço do corpo dele que cai e forma um outro ser vivo igualzinho a ele. Que legal, né? Parece até um superpoder. Pois é, no mundo animal tem isso. Então, assim, a reprodução dos animais, ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada. E a gente vai ver cada uma delas agora, tá? Aí eu coloquei aqui a reprodução sexuada. Qual é a principal característica? É que na reprodução sexuada eu vou ter os gametas, o espermatozoide e o óvulo, que vão se unir, formar uma única célula chamada de zigoto, certo? Então, essa é a principal característica da reprodução sexuada. A partir do momento que ocorre a reprodução sexuada, esse espermatozoide pode se encontrar com o óvulo de duas formas, aí vai depender dos animais. Ele pode se encontrar dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea. Como assim, professora? Nesse caso aqui, que eu coloquei do galo e da galinha, ele precisa ter um órgão que a gente chama de órgão copulador. Esse órgão vai jogar o espermatozoide para dentro do corpo da fêmea. E o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo dentro do corpo dela. Por isso que é a fertilização interna. Mas existem animais que o espermatozoide se encontra com o óvulo fora do corpo da fêmea, que a gente chama de fertilização externa. Como assim, professor? É o caso dos peixes. É assim que os peixes se reproduzem, né? Tem lá alguns peixes que fazem a dança do acasalamento, mas o que acontece? O peixe e a reprodução, esse encontro do espermatozoide com o óvulo
externo tem que ser na água, tá, gente? Então, todos os animais que têm o encontro espermatozoide com o óvulo fora do corpo da fêmea, é na água que eles vão se encontrar, porque eles são muito sensíveis, são células muito sensíveis que podem morrer com facilidade, então por isso que é na água. Então, o peixe joga o espermatozoide, a fêmea joga o óvulo e na água o espermatozoide se une ao óvulo formando uma única célula e essa célula se divide para formar um novo ser vivo. Isso fora do corpo da fêmea, certo? Entenderam esse trecho? Então a fertilização pode ser da reprodução sexuada. O óvulo pode se encontrar com o espermatozoide dentro do corpo da fêmea ou fora. Aqui eu coloquei um exemplo que ocorre dentro do corpo da fêmea do galo e da galinha, mas no nosso caso também acontece assim. O espermatozoide se encontra com o óvulo dentro do corpo das mulheres. Aí é necessário o órgão copulador, que no nosso caso é o pênis, que vai ser, a gente vai ver em outras aulas mais lá na frente, que vai jogar o espermatozoide para dentro da vagina da mulher, que vai lá para o útero, até encontrar com o óvulo, certo? Aqui eu dei o exemplo de peixe, mas também acontece o sapo. O sapo também se reproduz desse modo. Ele joga na água o espermatozoide, a fêmea joga o óvulo e o encontro dos dois é na água também. Tá bom, pessoal? Vou parar aqui porque também já tem 11 minutos e a gente vai continuar em outra aula. Mas até aqui, se houver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá bom?